Olá, seja bem-vindo a mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Você já sabe que a nossa missão é mostrar para a sociedade o trabalho desenvolvido aqui nessa Corte de Contas. E olha, eu já peço para você já seguir o nosso canal, apertar o sininho para você receber as notificações e também compartilhar o nosso conteúdo para os amigos. Hoje o nosso bate-papo recebe um convidado que faz parte da história do TCM Rio. Ele é carioca, advogado, formado pela Universidade Federal Fluminense, foi presidente e vice-presidente do Detran Rio e também fez parte do Conselho Estadual de Trânsito. E, além disso, foi delegado de Polícia Civil e vereador. E depois, por 20 anos, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Dr. Thier Montebello. Tudo bem, Dr. Thier? Tá bom. Seja bem-vindo ao nosso obrigado bate-papo aqui. Pela distinção do convite. Eu que fico orgulhoso, e nós também aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, de recebê-lo para falar um pouco da história do tribunal. Agora, eu queria começar de trás para frente, Dr. Thier. O senhor se aposentou por compulsória, né? O senhor foi obrigado a se aposentar. 75 anos. 75 anos. Já se passaram 2 anos e pouco. Agora, já vou lhe perguntar, já está dando para aproveitar a aposentadoria? Pelo que eu sei, não, hein? Comecei a trabalhar, não, mas dá para aproveitar um pouquinho. Dá. Eu estou trabalhando, estou no escritório de advocacia, tem meio século o escritório, mais de meio século. Estou lá e estou enfrentando uma atividade nova, desconhecida. Apesar da família toda ser de advogados, eu não fui advogado nunca. Então, estou sendo agora. Estou ensaiando a advocacia. Imagina. Agora, doutor Thier, pela sua experiência, o senhor atua na gestão pública, né, como delegado de polícia, como presidente do Detran, vice-presidente do Detran. Isso foi decisivo para que o senhor tivesse sucesso não só na Câmara dos Vereadores, mas também aqui no TCM Rio, o trabalho na gestão pública? Olha, eu devo muito a quem trabalhou comigo, muito menos a mim do que a eles, devo muito mais a eles. Acho que a relação com os colegas de trabalho sempre foi muito produtiva. Eu os ouvia muito, sabia ouvir bem e sabia acolher as propostas que eram feitas por eles e que eu abrigava porque era o decisor. Então, eu abrigava as boas propostas e as que não eram tão necessárias, eu fazia com que eles compreendessem que não era o momento para aquilo. Mas sempre foi isso. Sempre as coisas que foram feitas aqui são muito mais por criação, vivência de quem é da casa e quem sugeria as coisas que eram importantes para a casa, para o tribunal, e eu as acolhia, eu recebia e dava seguimento a elas. Então, eu fui muito ajudado por todos os colegas de trabalho, por todo o pessoal da assessoria, pessoal, os diretores. Aliás, eu nunca escolhi um diretor. Eu só escolhia o secretário-geral, o secretário de controle externo, o secretário de administração. Os demais cargos eram escolhidos por eles próprios. A responsabilidade era deles. Depois, eu só cobrava deles também. Então, tinha essa vantagem. Só cobrava de um em cada área. Então, era muito bom. Mas não é isso. Eu trabalhei em muitos outros lugares. Também vivi uma experiência boa. E aqui foi uma experiência notável. Fiquei 20 anos ininterruptos como presidente. Então, uma experiência fantástica. O tribunal foi uma bela experiência na minha vida. Uma bela experiência. Aliás, a qualidade técnica daqui, dos servidores, é muito grande. Eu nomeei 500 servidores. Talvez mais um pouquinho. Fiz 8 concursos aqui. Fizemos. Hoje, 95% dos servidores do tribunal de carreira são efetivos e concursados. Então, você tinha um quadro muito antigo, com os hábitos da época em que eles vieram para cá, e isso tudo foi refeito com essa gente nova, essa gente com cabeça muito mais aberta, uma outra visão de gestão, de controle. Eu vou voltar a essa pergunta, essa sua colocação, porque aqui a sua referência dentro do Tribunal de Contas, ela é gigante. Todo mundo fala do Dr. Thier. Mas eu queria falar um pouco ainda da fase de vereador. O senhor foi líder de partido na Câmara, né? Fui líder do PMDB, mas eu fiquei como vereador 5 meses só, 5 meses e meio.
Aí abriu a vaga para o tribunal, eles quiseram me mandar embora e me botaram para fora da Câmara. Essa história é muito peculiar, porque esse pequeno período de tempo que o senhor passou na Câmara, mas já lhe colocou como uma pessoa conciliadora. Está na veia isso? Está no DNA? Como é que é isso, doutor Thiago? Eu não sou briguento, só quando a provocação é injusta e exige que eu tenha que reagir de uma forma mais áspera. Mas eu não sou de brigar com ninguém, eu gosto de conciliar as coisas. A vida, você não pode levar a vida à ponta de faca. Em 1993, o senhor chegava aqui, ao TCM Rio. Isso. E a missão era uma missão ainda nova para o senhor, né? Mais uma missão nova, mas já com um desafio. No início, foi fácil trabalhar no TCM? Tem uma coisa, é que o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, àquela ocasião, não tinha a expressão que tem hoje. Apesar de nós sermos, naquela ocasião, acho que quinto ou sexto orçamento do Brasil. E eu me insurgia contra isso. O presidente, então, cuidava mais das coisas da casa aqui, não participava de eventos fora do Rio, e eu ia muito a isso. E acabava dizendo, olha aqui, nós não podemos ser tratados como tribunal de segunda classe, até porque não somos. Nós somos o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Foi criado no Estado do Rio de Janeiro, no Tribunal da Cidade do Rio de Janeiro. Então, tem uma expressão diferente, tem uma ênfase muito maior, e acabou o nosso tribunal passando a ser conceituado, respeitado, sempre distinguido, sempre participando de todos os eventos nacionais, internacionais. Fizemos um convênio com o Tribunal de Contas de Portugal, só o TCU e o nosso tribunal tinha. Não foi difícil, não. Foi fácil. Agora, as coisas têm que ter a participação dos servidores todos. Você tem que tratar o servidor com apreço, com respeito, com consideração, que eles também te servem muito. Agora, doutor Thiago, o senhor teve uma visão de futuro aqui para o TCM também. O senhor mexeu com infraestrutura, o senhor mexeu com capacitação dos servidores, que o senhor tem feito referência aqui várias vezes. O senhor sempre teve vontade de mudar, então? Não, tinha vontade de atualizar, de botar da proeminência à instituição. Eu acho que você tem que trabalhar nos lugares e dar destaque ao lugar que você trabalha. Destaque, eu digo, é pela importância da produção do seu serviço, da entrega do seu serviço. E o Tribunal de Contas hoje tem uma postura totalmente diferente da outra época. Não é que censura, crítica, apenas o seguinte: a qualificação, o concurso público trazem gente boa e gente interessada. E aqui nós fizemos 8 concursos públicos, 8. Não são 2 ou 3, 8. Nenhum deles teve uma crise. Nenhum deles teve uma censura qualquer, uma observação, uma suspeição de fraude, de coisa alguma. Então, e as pessoas que entraram passaram a não sair do tribunal, porque nós fizemos um plano de carreira. Hoje o servidor do tribunal ganha muito bem. Tem uma série de vantagens. Tem vantagens porque são decorrentes do próprio interesse da presidência em vê-los satisfeitos com o trabalho que eles faziam. Mas isso foi aplicado na sua gestão, tá falando? E o nosso presidente Guaraná é bom porque ele reconhece essas coisas espontaneamente. Ele mesmo diz aqui, não, eu peguei o tribunal em condições de trabalhar com tranquilidade, porque tem tudo, tem gente... Nós fizemos... Se for contar o número de horas-aulas aqui do tribunal, não dá para contar. É incontável. Fizemos curso de pós-graduação aqui dentro pela FGV. O próprio presidente, como o senhor falou, o presidente Luiz Antônio Guaraná, fala que o clima aqui é muito bom. Aqui as pessoas chegam numa segunda-feira chuvosa e chegam sorrindo, chegam dando bom dia. E muito disso faz parte dessa acolhida que o senhor teve como gestor aqui, como presidente do tribunal. Por que o senhor entendia que o clima seria muito favorável? Para dar esse salto de qualidade e mostrar que o TCM seria diferenciado? Porque viver é fácil, conviver é difícil. Então você tem que construir um tipo de convivência que seja agradável para todo mundo. A gente não pode ir para o trabalho ganhando mal. Quando ganhava mal, eles saíam daqui e iam para a prefeitura fazer concurso para fiscal de renda e tal. Hoje ninguém faz mais concurso para fiscal de renda. Nós temos concursados aqui que já foram juízes,
promotores, passaram em concurso para promotor de justiça, para procurador da República, para juiz federal e ficaram aqui. Entendeu? Então, esse ambiente de acolhimento, meu gabinete sempre foi aberto, nunca teve gabinete fechado. Eu não falava o que queria para mim. E eu sempre tive uma assessoria que foi muito leal comigo. Então, todos são muito... Eu não vou nominar ninguém, porque senão posso faltar com algum. E é indelicado. Todos eles foram muito corretos comigo. Todos foram muito decentes comigo e me ajudaram muito a construir alguma coisa. Se eu construir alguma coisa, devo muito, muito, muito às pessoas trabalhando comigo. Teve outro papel importante que o senhor fez aqui pelo tribunal, que foi a criação do auditor substituto de conselheiro, o conselheiro substituto. Conta um pouquinho essa história para a gente, porque não foi muito fácil, não foi fácil. Eu devo muito à Câmara dos Vereadores, porque tudo que eu mandei de projeto de lei para a Câmara foi aprovado. Isso eu alterei a lei orgânica do tribunal. Mandei um projeto de lei orgânica novo e foi aprovado o projeto de lei orgânica. Então, e o cargo de conselheiro substituto também foi criado por lei, todos criados por lei. Eu mandei inúmeros projetos de lei, porque a competência para mandar o projeto é do presidente do tribunal. Depois o prefeito tem que sancionar. É o sistema que funciona de fez o contrapeso. Aí esse do conselho substituto foi um negócio que tinha que fazer para conciliar com a simetria, ter a simetria do TCU, TCE, TCM. Então, tanto que hoje você tem de concurso aqui como conselheiro o Pucione, que veio de concurso para auditor substituto conselheiro. O Bruno veio de concurso de procurador do Tribunal de Contas, que é o Ministério Público com outra feição, com outro nome, mas com as mesmas, com a correspondência de competência, de atribuição idêntica de um procurador, do promotor do Ministério Público de Contas. Então, isso aí fortalece a inteligência do tribunal, dá respeitabilidade ao tribunal. Então, para nós, isso foi muito produtivo. Foi muito bem-vindo. Esses concursos foram muito bem-vindos, porque trouxe gente muito qualificada. Doutor Tchê, quem circula, né, pelos tribunais de contas do país inteiro, circula pelos eventos que o sistema promove, é aquilo que a gente já falou, todos concordam que o TCM Rio tem o diferencial no controle externo, na capacitação dos seus servidores. São trabalhadores. São trabalhadores, pois é. E como é que a gente hoje fica nesse cenário? Porque o senhor deixou esse legado e o presidente Luiz Antônio Guaraná segue esse legado da sua gestão. O Guaraná chegou, viu e venceu. O Guaraná também participou desses eventos todos. O que não existia antigamente é que o presidente não participava disso. Depois o Antônio Carlos participou um pouco, mas... Não participava por quê, o presidente? O Guaraná, o Mauro não ligava para isso, não achava que era importante. Importante era a parte política. O que a gente começou a fazer é deixar a política de lado e passar para os olhos para a parte técnica, que era uma parte que tinha uma certa insuficiência no tribunal. Então, o investimento foi muito mais na parte técnica, na parte da produção científica, desenvolvimento de tecnologia nova, na parte de informática e tal. Aliás, o Guaraná está avançando também muito na parte de informática, mas porque a gente precisava disso, tinha carência disso aí. Não tinha carência de atuação política, não tinha isso, mas tinha carência de qualificação, de capacitação. E isso aqui foi um investimento, acho que foi mais promissor que nós fizemos aqui, foi essa parte de capacitação. Muito, 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 muito treinamento. Muito treinamento. E muito concurso, né? Perfeito. Doutor Tia, a gente sabe, quem está trabalhando aqui todos os dias, sabe que o próprio presidente Guaraná, vou citá-lo mais uma vez, ele fala da missão, né, em uma das suas metas, foi colocar o TCM Rio não como um órgão punitivo, mas como um órgão que orienta, né? Isso não só para o TCM Rio, mas também passando isso para todos os outros tribunais. Por quê? Por que o senhor acha importante essa palavra orientação? Porque o tribunal não é feito para punir.
Punir é a última instância. Punir é uma decisão extremada que quando você percebe que o gestor errou deliberadamente, quis repetir o erro deliberadamente. Porque ser gestor é muito complicado. A gente tem que respeitar o gestor. Tem que tratar o gestor com respeito. Você ser gestor, você ser administrador público, com esse cipual de leis que a gente tem, não há quem não erre. Não há quem não erre. Então, essa cultura a gente procurou implantar. Também tem outro aspecto. Quando o servidor faz o concurso, vem para cá, se sente importante demais. Aí quer tutelar o gestor, não pode ser tutelado por Tribunal de Contas. O tribunal tem que exercer o controle. Controle, mas dentro do parâmetro, dentro do balizamento que lhe cabe pela lei. Agora, quando você quer punir por tudo, por todos, aí não tem jeito. Aí é intimidativo. E não é bom isso. O gestor tem que ser, não digo um aliado do tribunal, mas ele tem que ter confiança no Tribunal de Contas dele. Isso é importantíssimo. Então, daí é que essa cultura de orientação, uma cultura mais pedagógica, não tão punitiva, não é que não se puna, não. Mas a gente não pode avaliar o Tribunal de Contas. Pô, não multou ninguém, não é para multar. Multar é em extremis, pô, não tem jeito. Multar é excepcional. Quando o cara erra. E alguns até dizem que quando você multa, quando você joga lá a multa, é porque também você teve um certo erro no processo, né? Então não é interessante chegar e multar direto, né? Não, de multar direto não. E você tem controles que são controles que precedem ao controle que é o controle mais efetivo do tribunal. Edital de concorrência pública. Edital de concorrência pública, você prevenir o erro futuro. Perfeito. Doutor Tia, vamos falar um pouquinho da parte institucional. O senhor fez parte de quase todas as entidades do sistema de tribunais de contas. A Tricom, o CNPTC, a Abracom. Isso também é importante? Deu protagonismo também para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o TCM Rio? Eu não sei se isso que deu... Eu fui presidente da Abracom, participei de outras diretorias todas, mas eu nunca eu sempre achei que eu não devia... Os órgãos de controle, os órgãos associativos que integram todos os tribunais, eu nunca achei que devesse participar. Porque quando o município, o presidente da Tricom, vê os problemas do Tribunal da Amazônia, eu via isso voluntariamente, provocado pela confiança que as pessoas tinham em mim. Não, tinha eleição, chamava o Tia para o Tia participar da eleição para ver qual é a chapa, qual era a melhor chapa. Então sempre houve isso, sempre tiveram esse tipo de atenção comigo, sempre. Não há uma eleição que eu não tenha participado. A criação do Conselho do Presidente do Tribunal de Contas, eu participei da criação do Conselho. Que hoje o nosso presidente Guaraná. Presidente. Então, acho que foi uma bela escolha. Mas eu sempre tive muita atuação discreta, reservada. Eu não tinha atuação... acho que quem tem que ter atuação, quem tem essa projeção é quem está na gestão, quem está dirigindo a entidade. Então, mas sempre fui chamado, sempre tiveram muita consideração comigo. Eu também sempre fui disponível. Daí sempre tive à disposição. Mas quando eu me aposentei, a primeira coisa que eu fiz foi largar a Abracom. Porque eu achei que como presidente, como conselheiro aposentado, eu tinha que dar aquele lugar para alguém que era da ativa. E as pessoas não queriam que eu saísse. Por uma deferência, por uma distinção, por uma cortesia, por uma fidalguia. Então, até achei que foi prudente eu ter saído. Não foi por cansaço? Eu não canso, não. Essa pergunta foi uma provocação, doutor Tia. Não, mas eu tenho... Não, tem horas que você também já está... Eu fiquei 28 para 29 anos no Tribunal de Contas. Né? Sempre me interessei por tudo aqui. Daí chegar a ter merecer, não sei se merecer ou imerecidamente, ter a consideração do tribunal como tem até hoje, as pessoas que estão aqui, que trabalham aqui. Quem circula, quem vai aos eventos e quem encontra com qualquer instituição, alguma entidade, algum
seja ela qual for, sabe reconhecer o seu ponto de excelência que fez parte aqui do tribunal. Isso dá orgulho, né? Não dá para não dizer que não dá orgulho, né, doutor Tiago? É um regozijo para a gente, né? Mas você vê, você nomear 500 pessoas de concurso público, pô, dá um... E saber que elas todas estão aqui, não saíram daqui, não fugiram do tribunal, ficaram aqui porque têm condições de trabalho. O único cargo que eu criei foi a assessoria de segurança, que hoje é a Secretaria de Segurança, que eu também transformei em Secretaria de Segurança por necessidade de serviço. E que, graças a Deus, foi uma criação que tem uma relevância para o tribunal enorme hoje. E o Centro de Saúde estava criado, apenas tem odontologia hoje para servidor, só pode usar o centro de odontologia quem faz o preventivo, é preventivo que chama. Isso. Senão não usa. Todo mundo cuidar do dentinho quer cuidar. Tem que estar com a saúde em dia. Tem que estar com a saúde em dia. Tem que apresentar lá que está com a saúde em dia. Isso é importante, são critérios que foram sendo criados que têm que ser observados. Sabe? A cordialidade no trato com as pessoas. Você tem que ser cordial com o seu colega. Não é com o presidente, porque é presidente. Tem que ser cordial com todo mundo, com o porteiro, né? Chega e cumprimenta todo mundo. Aliás, eu não abro mão de um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, dá licença. Não abro mão disso. É base, né? É base da educação, jeito, perfeito. Agora, o senhor também é muito generoso, porque em 2004 o senhor criou uma medalha, né, de honra aqui para o Tribunal de Contas, que é a medalha Ministro Vitor Nunes Leal, e que, aliás, o senhor, quando se aposentou, já colocou ela no peito. Não, é que os conselheiros que se aposentam têm o direito de receber o colar do mérito Vitor Nunes Leal. E, por distinção do Ivan, ele, no dia da minha aposentadoria, ele Conselheiro Ivan Moreira concedeu a medalha, e eu recebi no dia, na sessão que eu me aposentei, né, que foi da minha última sessão do tribunal, o conselheiro Ivan me levou ao plenário o meu nome para receber a medalha e aprovaram. Eu recebi. Está lá guardada, com muita honra. E agora foram generosos com o senhor. O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, o CNPTC, cria uma medalha e dá o nome de Thierry Montebello. Está feliz? Não, isso é uma honra, né? Porque fica vitalício na inatividade. Mas essa história, os nomes que foram submetidos aos presidentes dos tribunais de contas foram outros nomes. Um colega, presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, disse, não, por que vai botar o ministro fulano de tal, ministro fulano de tal, ministro fulano? Tem que botar alguém que ajudou a gente em vida, que foi o Thierry Montebello. Então, aí submeteu o nome ao plenário, aos presidentes dos tribunais de contas, e aprovaram por unanimidade o meu nome. É lógico que é uma distinção, uma honraria enorme, não é uma coisa que te coloca para o resto da vida como sendo lembrado. Ainda que não outorgue a medalha a ninguém, a medalha Thierry Montebello permanece lá. Essa vai ser uma medalha super disputada, doutor Thierry, pode ter certeza. Já foram outorgadas, sei lá, 5 ou 6 os presidentes do Tribunal de Contas. Mas foi uma distinção, lógico, me ufano com isso, não tenho essa vaidade, mas se há uma coisa que mexeu com a minha vaidade, foi ter um nome perenizado numa medalha, num laurel dos Tribunais de Contas. Para a gente chegar ao fim desse nosso bate-papo, falando de história aqui do TCM, a gente podia ficar aqui 3 dias, 4 dias, 5 dias, afinal de contas são 20 anos, e não dá para a gente falar de 20 anos em 20 minutos, né? A gente não consegue fazer esse milagre. Mas faltou alguma coisa que o senhor quisesse fazer como referência, que deixasse marcado nesse novo veículo que a gente está colocando aqui no tribunal, que é esse podcast? Eu pretendi fazer, repito, muitas das missões que eu adotei, que eu acolhi, foram sugestões de colegas de trabalho, das mais diversas formações. E aqui tem uma coisa aqui muito heterogênea. Tem médico, dentista, engenheiro, advogado, economista, contador. Tem um universo muito grande de qualificação, de formação. E as pessoas sugerem.
veem, sugerem, você imita também os outros, você vê o que tem no tribunal, como muito tribunal imitou a gente. Muito tribunal copiou medidas nossas aqui. Os tribunais eram defasados. De 20 anos para cá, de 20 anos, não é 20 anos na minha presidência, não, 20 anos, de 15, 20 anos para cá, os tribunais mudaram muito, e mudaram muito para melhor. Os tribunais são instituições, são organismos que fazem falta à cidadania, fazem falta à democracia, fazem falta ao controle público, fazem falta à boa gestão. E isso hoje a gente tem consciência de que o servidor do Tribunal de Contas é um servidor muito qualificado. Nosso próprio Tiago, foi presidente da Comissão de Justiça da Câmara, trabalhou com colegas de trabalho nossos aqui na Câmara de Vereadores, para organizar a parte de gestão da Câmara. Foi bom. Então, hoje a Câmara tem sistemas que foram cedidos pelo Tribunal de Contas. De longa data, isso. Tem que ter disponibilidade também. Pô. Você não pode ficar com o que você tem de bom só para você. Dr. Thierry Montebello, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Foi um prazer. Pelo carinho da sua atenção aqui comigo, pela sua receptividade comigo. Não, e todos nós. O senhor já chega aqui, já é festejado, como o senhor disse, da portaria, vai até o último andar, desce e veio aqui para o estúdio. Dr. Thierry, então, muito obrigado. Tá aí. Essa foi mais uma edição do Conta aí TCM Rio, com o Dr. Thierry Montebello, que fez história aqui no nosso tribunal. Até o próximo.